A incrível e transformadora história de Batsabé, o que foi revelado após a tragédia do seu filho. No terceiro ano de Jeoaquim, enquanto Jerusalém pulsava com a vida ao redor de suas muralhas, havia um clamor oculto nas sombras das almas que nela habitavam. O sol brilhava sobre a cidade santa, mas por trás da beleza da criação, Batsabé, a esposa de Urias, se via presa entre amor e dor, entre a reverência a Deus e os abismos da culpa. Conhecida por sua beleza extraordinária, sua vida se transformou em uma tapeçaria de tragédias e escolhas, onde a mão do Altíssimo parecia dirigir cada fio. Davi, o rei, segundo o coração de Deus, havia conquistado a nação, mas os segredos de seu coração logo se tornariam evidentes. Ao olhar pela janela de seu palácio, Davi viu Batsabé, e foi à primeira vista que seu coração se incendiou com desejos proibidos. Seduzido por sua beleza, ele a tomou para si, e num ato de covardia, enviou Urias ao campo de batalha, ciente de que a ordem era um decreto de morte fabricado em sua iniquidade. Tragicamente, Urias pereceu, e a dor da perda logo se espalhou pelo coração de Batsabé. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Quando o lamento pela morte de seu esposo ecoou em seu ser, Batsabé se viu perdida em um mar de dúvidas. Diante de sua dor, o profeta Natã foi enviado por Deus para confrontar Davi, trazendo não apenas a mensagem de julgamento, mas também de esperança e redenção. Batsabé, em seu estado delicado, estava quase sem fé, questionando onde a mão de Deus estava em toda a dor que experimentava. A notícia da morte de seu filho recém-nascido chegou como um golpe devastador, e naquele momento de tristeza, sua vida parecia um eco sombrio de compaixão e culpa. Porém, foi neste limiar entre a vida e a morte, entre o desespero e a esperança, que Deus começou a tecer um novo começo. Batsabé decidiu buscar consolo na oração, levantando sua voz ao Senhor com a sinceridade de um coração que anseia por redenção. Sua fé ensaiava a possibilidade de vida mesmo em meio às cinzas da tragédia. E assim, enquanto o choro se misturava a sussurros de nova vida, a manjedoura da esperança começou a apresentar-se sob a forma de Salomão, o filho que Davi e Batsabé viriam a ter. Batsabé percebeu que seu passado trágico poderia ser um solo fértil para novas promessas. Com o reluzir do alvorecer de Jerusalém, a cidade sagrada se preparava para uma nova era, e em seu coração, no lugar da dor, começava a surgir uma esperança crescente, um lembrete de que mesmo após a calamidade, o poder redentor de Deus poderia transformar suas circunstâncias. A história de Batsabé ainda estava sendo escrita, entrelaçada nos desígnios divinos. Havia um futuro incerto pela frente, mas cada riso de Salomão era uma canção de cura, uma lembrança de que mesmo na tragédia, Deus trazia vida e renascimento. E ao contemplar seu filho, Batsabé sabia que o caminho da redenção ainda estava diante dela, enquanto as promessas de Deus se desdobravam de formas que ela nunca poderia imaginar. Quando Salomão começou a crescer sob os cuidados de Batsabé, a alegria que antes irradiava seu ser parecia finalmente preencher as lacunas deixadas pela morte de seu primeiro filho.
Seu coração, antes atormentado pela dor e pela culpa, agora pulsava com um novo propósito. Contudo, em meio a essa nova vida, a sombra do passado e o olhar de Deus sobre Davi ainda ecoavam nas profundezas de sua alma. Certa manhã, enquanto o sol levantava suas cortinas douradas sobre as colinas de Sião, Davi sentou-se no trono, a mente inquieta. Ele havia recebido as promessas de Deus. No entanto, uma inquietação persistia no seu coração. As palavras do profeta Natã ainda reverberavam em sua mente, e ele se lembrava da advertência de que a espada nunca se apartaria de sua casa. 2 Samuel 12:10. Seria este o preço a pagar pela sua transgressão? E qual seria o destino de sua linhagem? Com esses pensamentos, o rei decidiu convocar todos os líderes de Israel, pedindo que se reunissem em sua presença. Ele queria discutir não apenas a construção do templo que Deus lhe havia negado, mas também a necessidade de buscar a unidade e a pureza entre o povo. A presença do Senhor se tornava cada vez mais imprescindível, e a lembrança da mácula sobre sua vida, um obstáculo a ser superado. Enquanto isso, Batsabé dedicava o tempo a ensinar seu filho sobre o Deus de Israel, incutindo nele a reverência pelas tradições e pelas promessas divinas. "O Senhor tem um plano para você, meu filho", dizia ela, olhando nos olhos inocentes de Salomão. Seu coração ansiava por justiça e paz, e ela sabia que o futuro do reino dependia dessa fundação espiritual. A esperança começava a brotar, mas a sombra do passado persistia e aconteceram percalços. Um belo dia, quando as flores de Jerusalém ainda se abriam para o calor da primavera, uma mensagem alarmante chegou ao palácio. Os inimigos de Israel estavam se unindo, e uma movimentação militar sinalizava que uma batalha estava a caminho. O rei Davi, em resposta, reuniu suas tropas, sentindo o peso de sua responsabilidade. Ele se lembrou do que Deus havia dito a Natã: "O que você fez em secreto, eu farei diante de todo Israel." 2 Samuel 12:12. Agora, ele não apenas enfrentava a ira divina, mas também a escuridão que ele mesmo havia trazido sobre sua casa e nação. Sophie Broso. Durante as noites em que Salomão dormia tranquilo em seu berço, Davi frequentemente se via acordado, contemplando os sussurros dos portões, os medos de um rei e as promessas de um Deus que parece distante em meio à turbulência. Ele sabia que precisava buscar ao Senhor novamente, humilhando-se e reconhecendo suas falhas. Ao buscar o conselho do Senhor, ele iniciou um processo de purificação e arrependimento, convocando os sacerdotes para que intercedessem em favor do povo. E enquanto o rei se ajoelhava em oração, um novo tremor de intensidade espiritual começou a invadir o palácio. A resposta de Deus não tardou a chegar, e uma sensação palpável de reverência preenchia o lugar. Em meio aos clamores por ajuda, um novo vislumbre se iluminou na mente de Davi. Havia um propósito em meio à dor. Como o próprio Deus havia levantado Davi, ele também levantaria Salomão para fazer coisas grandes. Enquanto Batsabé observava o marido, tendo em mente todos os desafios vindouros, ela sentia a mão de Deus guiando-os. Mas essa sensação foi interrompida por um intruso, Amon, o filho mais velho de Davi, que começava a ceder àquele mesmo tipo de desejo que havia destruído seu pai. A trama da história se adensava e um novo conflito estava prestes a explodir. A expectativa crescia. Qual seria o futuro de Davi, de Batsabé e de Salomão no contexto de alianças e traições? O plano divino estava mais uma vez em ação, mas o cenário revelava um mistério profundo e um dilema mais sombrio se aproximava. O que se desenrolaria a seguir? A pergunta fazia eco: qual seria o verdadeiro destino da casa de Davi? A atmosfera no palácio era densa, marcada pelo pressentimento do que estava por vir. Amon, ardendo em ambição
e impulsos incontroláveis, vagava pelos corredores, seu olhar fixo no trono que um dia desejava ocupar. As palavras do pai ainda ecoavam em sua mente, mas ao invés de servirem como um guia, tornavam-se um fardo, deixando-o cada vez mais descendente ao abismo da imoralidade. A necessidade de poder e influência parecia ofuscar as advertências que viera a receber. Enquanto isso, Davi, em seu quarto de orações, buscava a direção do Altíssimo. Clamava por sabedoria para enfrentar os inimigos que se aproximavam, mas também pela proteção de sua casa, temendo que a tempestade que se avizinhava não fosse apenas militar, mas interna. Sentia que o coração de Amon estava se desviando da senda da justiça, e com isso a segurança de sua linhagem estava ameaçada. A sombra sobre o reino não era apenas proveniente dos inimigos externos. A própria casa de Davi ardia em discórdia. Amon, tomado por uma paixão devastadora por sua meia-irmã Tamar, deixava sua moral e seu caráter serem consumidos por sua obsessão. Ignorando a ética e a lei de Deus, que ordenava respeito e amor, Amon desenhava um plano maligno, decidido a satisfazer seus desejos egoístas, sem preocupação com as consequências. Batsabé, no entanto, estava sintonizada com a luta espiritual que pairava no ar. Em momentos silenciosos com Salomão, ela não apenas ensinava sobre os mandamentos do Senhor, mas também orava fervorosamente pela proteção e orientação divina. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó! Suas mãos se entrelaçavam enquanto ela implorava: guarda a vida de meu filho e mantenha a integridade de seu coração. Lembra-te de tua aliança com Davi e que tuas promessas se cumpram através dele. Naquele dia fatídico, enquanto Davi realizava as suas orações e os líderes de Israel se reuniam, Amon preparou-se para realizar sua vontade destrutiva. O plano que ele elaborara, embriagado pelo desejo, estava prestes a se concretizar. O egoísmo de um coração dividido ameaçava não apenas a linhagem, mas toda a nação ao seu redor. Se Amon não conseguisse controlar sua paixão, a consequência seria um rastro de dor que se espalharia por toda a casa real. Na mesma noite, Tamar, inocente e chega a Jerusalém, estava alheia ao infortúnio que a aguardava. Com seu espírito puro e coração voltado para a vontade de Deus, ela se movia entre os muros do palácio, sem saber que a fúria de um príncipe desencadeava um caminho que poderia devastar seu futuro e o de toda a nação. Davi, ainda em sua busca desesperada por direção, sentia o peso do que se desenrolava. Deus, em sua infinita sabedoria, poderia estar permitindo que os eventos se desdobrassem para arrebanhar uma grande vitória ou uma colossal derrota. As palavras de Natã ainda pairavam sobre Davi. O que você fez em secreto, eu farei diante de todo Israel. O doce aroma de possibilidades celestiais se misturava com o temor de que a tempestade um dia se tornasse uma realidade tangível. E assim, como as estrelas no firmamento que parecia distante e alheio, o plano soberano de Deus se movia silenciosamente. Através do caos, uma formação divina estava prestes a emergir, revelando o chamado da linhagem de Davi para a verdade e a redenção. Ponderando sobre o que estava por vir, o coração de Batsabé palpitava com expectativa e temor. Qual seria o resultado dessa tormenta? A batalha teria como protagonistas não apenas soldados e príncipes, mas também corações divididos e almas sedentas por justiça. E ao anseio de Davi, uma verdade vital ressoava em sua mente. O Senhor tem um propósito até mesmo nas sombras, e em meio ao conflito pode emergir a luz. O que Deus havia prometido se cumpriria, mas qual seria o custo de seu cumprimento? O destino da casa de Davi se encontrava nas mãos do Criador, que em seu mistério e providência estava prestes a desafiar todas as expectativas humanas. A noite havia caído sobre Jerusalém como um véu de escuridão denso,
e o palácio parecia pulsar com a tensão que precede uma tempestade. Amon, consumido por sua paixão, esgueirou-se pelas sombras. Seus passos eram silenciosos como um predador à espreita. O desejo que ardia em seu coração o impulsionava a uma direção sombria e imoral. Cada batida de seu peito ecoando como um sinal de advertência que ele ignorava. Tamar, por sua vez, havia sido chamada ao palácio sob a promessa de alegria e celebrações. Seu coração era puro, repleto de esperanças e sonhos, enquanto suas mãos entrelaçavam o tecido de seu vestido, adornado com delicados bordados. Porém, como uma flor sem saber da tempestade que se aproxima, ela ignorava o perigo que se aproximava furtivamente. Naquele momento crítico, Amon, num acesso de loucura cega, manifestou seu plano tortuoso. Ele chamou Tamar para o seu quarto, disfarçando suas intenções com palavras doces, prometendo compartilhar segredos e confidências. Eles trocariam sorrisos e risadas, mas o que ela não sabia era que a sombra da traição se aproximava como um ladrão na calada da noite. Enquanto isso, no quarto de Davi, a oração fervorosa se intensificava. Ele clamava ao Senhor, sua voz quebrantada ecoando entre as paredes do palácio. Ó Senhor, Deus de Israel, mantém a minha casa sob sua proteção. Há um desejo ardente que se infiltra entre os meus, que ameaça destruir o que tu estabeleceste. Concede-me a sabedoria para guiar meus filhos e evitar o abismo que espia por entre os corredores. E cada palavra proferida era um desespero de alma, um clamor em busca de intervenção divina. Naquela hora, a presença de Deus parecia sussurrar ao coração do rei, reafirmando seu controle soberano sobre as circunstâncias, mesmo que os perigos se avizinhavam. A certeza de que lhe seria pedido se inclinar sobre as consequências de seus próprios erros pairava como uma nuvem sobre a mente de Davi. E no palácio, o clamor de Tamar se elevaria em breve, apesar de sua inocência a torná-la vulnerável. Se as intrigas do coração de Amon não fossem confrontadas, a vida de sua irmã seria trágica e irrevogavelmente alterada. O príncipe, em sua impetuosidade, não poderia perceber que seu ato condenável não resultaria apenas em dor pessoal, mas desatar-se-ia um ciclo de dor e retaliação por muitas gerações. Enquanto o seu plano maligno se desenrolava, o coração de Batsabé, que mais uma vez se voltava a Deus em clamor, continuava a perceber a instabilidade da casa real. Seu espírito inquieto sabia que o Senhor não permaneceria em silêncio diante da injustiça. Impelida por uma revelação e, ao mesmo tempo, uma profunda angústia, ela se adiantou em sua oração, clamando por uma intervenção divina que pudesse preservar a vida de sua filha, a alma pura que caminhava entre o perigo. Aqui, neste momento de tensão inexorável, uma verdade estava prestes a ser revelada. Nem todos os desígnios de Deus se desenrolam de maneira visível. Em meio à sua luta, as promessas de redenção e justiça pairavam como estrelas em um céu escuro, criando um inesperado brilho na escuridão. Assim, enquanto Amon se preparava para perpetrar seu ato sombrio, Davi sentia em seu íntimo que os ciclos de pecados familiares estavam prestes a se repetir. Senhor, tu que conheces os segredos do coração humano, guarda-me e as nossas gerações. Isso ecoava como um grito em sua alma, que se tornava cada vez mais inquieta. E como se o céu estivesse prestes a se abrir, um prenúncio de revelação pairava sobre aquele palácio. A iminente tragédia não apenas marcaria o futuro, mas plantaria as sementes para um desfecho que superiormente se encaixaria nos propósitos soberanos de Deus. Qual será o desdobrar desse destino? A sombra da iniquidade pode ser ofuscada pela luz da redenção? A verdade esperava para ser revelada no plano divino que, inesperadamente, emergiria das ruínas do pecado.
A escuridão continuava a reinar sobre Jerusalém, enquanto a agitação nas almas dos que habitavam o palácio se tornava palpável. Amon, agora tomado pelo desejo e cegado por suas ambições impuras, esperava ansiosamente a presença de Tamar. Ele se escondia na penumbra, como um lobo prestes a atacar, com um semblante que misturava avareza e desespero. No fundo de seu espírito, sabia que estava prestes a cruzar um limite que não poderia ser desfeito. Tamar, inocente e repleta de esperança, entrou no quarto de seu irmão, sem suspeitar da tempestade que se formava em sua vida. Ela foi recebida com um sorriso que parecia acolhedor, mas que escondia veneno. A atmosfera mudou, e as palavras de Amon dançavam entre promessas de alegria e o eco de uma mentira temível. Ele a convidou a se aproximar, e as paredes daquela sala testemunhariam o momento em que a luz da verdade começava a se apagar. Vem, Tamar, compartilhe comigo os teus sonhos. Eu tenho tanto a te contar, disse Amon, sua voz suave, mas seu coração injetando um veneno que ameaçava consumir tudo ao seu redor. Ela, sem perceber o abismo que se abria sob seus pés, sorriu e aceitou o convite. Davi, no entanto, em meio à sua oração angustiada, sentiu um estremecimento profundo. O Senhor, em sua fidelidade, inclinou-se para ouvir o clamor de seu servo. Ó Deus do céu, que conhece os corações, revela a verdade que está oculta. Deixe que os olhos do meu espírito sejam abertos para que eu possa proteger aqueles que me são queridos. Ele rosnou, em busca de respostas. A tensão fazia seu coração acelerar, e ele não pôde deixar de pensar se a tragédia estava prestes a se derramar sobre sua família. Enquanto isso, os ecos da oração de Batsabé se entrelaçavam no ar pesado do palácio. Sem saber o que estava para acontecer, um pressentimento a inquietava. Ela levou suas mãos ao coração e, em lágrimas, suplicou ao Senhor: preserva a vida de minha filha, ó Deus, que tua justiça se manifeste nas sombras do mal. Sua voz, feita de dor e anseio, subia às alturas, enquanto o céu pairava silencioso, aguardando a hora de agir. Na alcova mal iluminada, Tamar começou a sentir um frio na espinha. Amon se aproximou, sua expressão distorcida pelo desejo. Nesse instante, uma angustiante convicção formou-se no coração de Tamar. Algo estava terrivelmente errado, mas entre a neblina de confusão e medo, uma voz suave ecoou em sua mente. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Mas seria suficiente essa confiança para protegê-la do desejo insaciável de Amon? Sem saber, Tamar se tornaria um reflexo do desejo de Davi por proteção, uma imagem vivente da luta entre luz e trevas. As paredes do palácio, saturadas de intrigas e iniquidades, preparavam-se para guardar este relato de dor e redenção, uma história que ainda seria escrita no livro dos céus. No coração de Davi, uma pergunta ardia: como posso evitar esta tragédia que se aproxima? O silêncio foi quebrado quando uma sensação de urgência se impôs sobre ele. Ó Senhor, não permita que o mal se manifeste entre nós. Mostra-me um caminho, um sinal que indique onde fugir. Então, enquanto a inquietação dominava a sala, algo começou a se agitar na consciência coletiva da família real. O destino estava em jogo, e o plano soberano de Deus estava prestes a se desvelar por trás da cortina da dor. Olhando para o futuro, uma verdade brotava do seio da tragédia, estendendo o convite à redenção. E assim, a narrativa da vida de Tamar e Amon se desenrolaria, não apenas como uma história de pecado, mas como um prelúdio à obra de transformação que desafiaria a morte e se tornaria luz entre as trevas. O que cada um deles não sabia era que um novo dia estava em ascensão, onde a esperança brotaria do luto e um novo pacto de fé seria estabelecido nas gerações que viriam.
Estaria Amon preparado para enfrentar as consequências de suas ações? E Tamar, ao reconhecer sua força, poderia ser a chave para a restauração da casa de Davi? A sombra da iniquidade ameaçava recobrir Jerusalém, mas, em meio a tudo isso, Deus guardava um plano divino que sorria a partir da escuridão. Era uma manhã calma em Jerusalém, mas o coração de Davi estava tumultuado, imerso em preocupações pelas sombras que se acumulavam sobre sua família. Ele se levantou de sua cama. A luz do dia não conseguia dissipar a densa nuvem de inquietude que pairava em sua alma. O clamor por Tamar e a súplica por proteção ecoavam em sua mente, enquanto ele repassava em seus pensamentos as palavras da oração que dirigira ao Senhor na noite anterior. Ó Deus, não permitas que o mal prevaleça entre nós, murmurou ele, a angústia reverberando em cada sílaba. No palácio, as paredes pareciam sussurrar segredos antigos, enquanto as sombras continuavam a dançar em resposta às luzes que se filtravam através das janelas. A tristeza se instalou, assim como o pecado estava prestes a fazer sua entrada triunfal na história da família. Em meio à tensão crescente, Batsabé andava pelo pátio, seu coração pesado, como se já pressentisse a tragédia que estava prestes a abater-se sobre ela e seus queridos. A tristeza se misturava com uma confiança silenciosa no Senhor, que sempre fora sua esperança. Do outro lado do palácio, Tamar sentia um aperto no peito, um pressentimento que a fazia hesitar em cada passo que dava em direção a Amon. As palavras que lhe ecoavam na mente também pareciam fluir de um lugar mais profundo do que apenas sua consciência. Um chamado do Espírito de Deus. A lembrança de sua infância, quando era cercada pelo amor paterno, a fortalecia. No entanto, o que se desenrolava diante dela era um pesadelo. Ela estava presa em uma teia de desejos malignos que ameaçava consumir sua pureza. Por que você não confia em mim, Tamar? Amon insistia, suas palavras tornando-se cada vez mais insistentes e carregadas de um desejo corrosivo. O silêncio dentro dela começou a gritar, e em um impulso de consciência elevada, ela fez um movimento, erguendo-se para sair daquela prisão que antes parecia ser um lar. Amon, eu não posso ficar aqui, disse ela, sua voz tremendo, mas determinada. O que ele não sabia era que mesmo nas trevas, a luz da verdade estava começando a brilhar em seu coração. O estrondo de uma porta se abrindo ecoou pelo palácio, fazendo as paredes tremerem. Davi, com a sabedoria que vinha de sua experiência como rei e homem segundo o coração de Deus, cobriu-se de apressada resolução ao ouvir o que claramente era um grito de desespero de Tamar. Ele sabia que a voz de sua filha vinha acompanhada de sua própria oração, um clamor de proteção que os céus estavam prestes a considerar. Meu Deus, poupa a vida de Tamar, gritou Davi, sua voz ascendendo ao céu como a fumaça dos sacrifícios que oferecera em tempos de paz. Em sua oração, ele sentiu a certeza de que o Senhor ouviria o clamor de um pai. Na profundidade de sua alma, a certeza começou a se entrelaçar com a expectativa, como se o Senhor estivesse prestes a movê-lo em favor de sua prometida aliança. Enquanto isso, anjos observavam da multidão celestial, prontos para agir, pois o cumprimento das promessas de Deus estava prestes a se desenrolar. Mesmo em meio à escuridão, havia esperança, e o plano de Deus estava prestes a ser revelado em meio ao caos. A luta entre luz e trevas estava em seu clímax. A redentora paz ainda não revelada estava em um fio. Tamar, em meio à tempestade de emoções, lembrou-se dos passos firmes de sua mãe, que sempre lhe ensinou a esperar pela salvação do Senhor. Amon, vai, antes que seja tarde demais. Sua voz atingiu seu irmão como um eco distante de verdade. E ele hesitou, dúvida cruzando sua mente corrompida. Mas já era tarde demais. O cenário que havia se armado levaria a uma crise sem precedentes na casa real.
E, enquanto o caos se aproximava, mais de uma vida estava em jogo. A história de redenção que Deus já havia escrito would bring forth from this darkness a new promise, a fresh beginning for all of Israel. À medida que a tempestade se intensificava, a pergunta ressoava no céu. Estão estes prontos para enfrentar o resultado das suas escolhas? E quem será o portador da luz que surgirá da escuridão? As respostas divinas estavam a um passo de se manifestar. A luz estava pronta para romper a noite, e o propósito soberano de Deus aguardava ser revelado. A brisa suave da manhã tinha dado lugar a um ar denso e pesado, enquanto as nuvens se acumulavam sobre Jerusalém. Davi, atormentado pela inquietude, decidiu que não poderia permanecer inativo diante do que estava por vir. Sua mente, ainda em oração, não conseguia afastar a imagem de sua amada filha, que agora parecia indefesa nas garras de um irmão consumido pela luxúria. As palavras de Tamar ecoavam em sua alma, um grito de proteção que transcendia as paredes do palácio. O rei Davi ergueu os olhos para o céu, sem saber naquele momento a profundidade do que estava prestes a acontecer. Ó Senhor, a minha família, em Ti eu confio, não me deixe ser enredado na dor e no lamento. Sua súplica fez o coração do céu ouvir. Mas a realidade física e a luta espiritual estavam neste momento em contradição e conflito. Dentro do palácio, Batsabé estava paralisada em um estado de angústia, sentindo um pressentimento sombrio de que a tragédia estava à espreita. A vida na casa de Davi sempre foi marcada por alegrias e triunfos, mas os ecos das escolhas passadas se tornavam agora um som ensurdecedor. Meu filho, ela sussurrou em um gemido silencioso, sem saber que a resposta à sua dor estava sendo conferida em consideração celeste. Imon, por outro lado, estava enredado em suas próprias trevas. A ira e o desejo formavam um ciclo vicioso dentro dele, e o impulso que o impulsionava o tornara quase irreconhecível. O que estou fazendo? Ele murmurou para si mesmo enquanto se dirigia para o confronto com Tamar. Mas naquela fração de segundo, uma dúvida inquietante começou a se infiltrar em seu coração. Era a sua alma a guerrear contra o que estava para ocorrer ou apenas os ecos da moralidade que outrora o guiavam? Tamar, não podendo mais suportar o peso da situação, fez uma escolha. A bravura se acendeu dentro dela como uma chama persistente. Ela decidiu que não seria uma vítima passiva do destino que lhe foi imposto. Senhor, fortalece-me, disse ela em uma oração silenciosa, e um sopro de coragem começou a preencher seu ser. O corredor do palácio, que antes parecia familiar, agora era um caminho de desespero. A cada movimento em direção ao encontro predeterminado, os ecos de sua mente se tornaram não só preocupações, mas também um clamor por justiça e redenção. O impacto da potência do que estava prestes a acontecer reverberou nas artes do destino. E assim, a jornada de Tamar a levou para o coração do palácio, onde sombras se encontravam com a luz, onde cada passo poderia mudar o rumo de sua vida e da vida de todos ao seu redor. Ao mesmo tempo, Davi, em seu retiro angustiado, buscava a orientação divina que poderia ser sua única salvação. Os dois corações, cada um lutando em sua própria batalha, estavam prestes a convergir em um ponto de inflexão que determinaria não só o futuro de sua família, mas de toda a nação. Como um trovão distante, um grito rasgou o ar. Foi um grito de desespero, mas também de resistência. O poder do pecado e da liberdade estavam prestes a encontrar-se em uma colisão permanente. Quem será o responsável por interromper o ciclo de destruição? A pergunta sussurrava nos corredores celestiais, enquanto os anjos olhavam em expectativa. Neste momento, as promessas de Deus se entrelaçam com as fraquezas humanas, e uma nova aliança poderia estar à beira de ser revelada.
A pergunta ressoava, mais uma vez, na história que se desenrolava. Estaria alguém pronto a ser instrumento de esperança e renovação, mesmo quando as trevas pareciam se instalar? A história desse dia ainda não estava concluída, e no coração de Davi, a percepção de um tempo de julgamento e misericórdia se aproximava rapidamente. O propósito soberano de Deus estava em movimento, e a resposta a toda dor e desespero estava prestes a se manifestar com poder e glória. Enquanto as sombras da tarde se alongavam sobre Jerusalém, um silêncio inquietante pairava no ar, como se toda a criação estivesse em expectativa. Tamar, com o coração acelerado, atravessou o hall ornamentado do palácio, e cada passo ressoava como um eco de suas resoluções internas. O olhar aflito de Davi se fixou na porta que levava ao quarto de Amon, seu filho, agora um prisioneiro de suas próprias paixões. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmos 27:1, pensou Davi. Mas à medida que suas orações se intensificavam, a realidade da iminente tragédia o fazia tremer. Ele sentia que, mesmo com a confiança no Altíssimo, sua impotência diante do que estava prestes a ocorrer era sufocante. Dentro do quarto, Amon estava cercado pela escuridão de seus próprios anseios. O desejo o consumia, e ele lutava com pensamentos distorcidos que o levaram a este ponto. O que eu fiz? Sussurrou, enquanto uma consciência esmanifesta começava a confrontá-lo. Não posso continuar assim. Mas, ao mesmo tempo, a sedução e a perversão o mantinham preso em uma teia de pecado e culpa. Logo Tamar chegou à porta do quarto de seu irmão. A hesitação passou por seu coração, mas ela, armada com coragem sobrenatural, estendeu a mão e tocou a madeira que separava os destinos. Senhor, dá-me força! Seu espírito clamou em busca de sabedoria e discernimento. Diante de qualquer resultado, ela sabia que o que estava em jogo era muito maior do que ela mesma. No instante em que a porta se abriu, Amon viu Tamar, e a visão dela, com seus olhos cheios de determinação, fez seu homem interior estremecer. Tamar, que estás fazendo aqui? Ele disse, a voz trêmula, e as palavras que saíam de seus lábios eram ladrões, roubando o que poderia ter sido um momento de arrependimento. Ele sabia, no fundo, que o que ele desejava já não era uma consolidação de amor, mas um agonizante desejo que o aprisionava em uma cela sombria. A tensão era palpável, e a batalha que ocorria em seus corações não era apenas a luta de um irmão contra uma irmã, mas um confronto entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Tamar, tão submissa quanto determinada, não recuou. Amon, não faças isso. O que tu pensas que se passa em teu coração é uma ilusão. Sua voz soou em um grito de resistência, destacando cada sílaba da ruína que se aproximava. Enquanto isso, Davi, em seu aposento, sentiu um tormento crescente. Ele lançou-se novamente em oração. Ó Senhor, escuta-me, pois eu sou um homem de lamento e dor. Protege minha filha de um destino que trará vergonha e tristeza sobre nossa casa. Suas lágrimas caíam como chuva sobre a terra seca, clamando por misericórdia divina. Na doce alvorada de um novo dia, as forças do céu se moviam, e uma voz suave, mas firme, começou a ressoar nos céus. Ó Davi, ouve este clamor. Vê como a luz está se dissipando sobre os teus. Não espere uma prática de justiça dos homens, mas busca a minha face, para que a redenção se manifeste. A luta estava prenhe de consequências eternas. As decisões tomadas por Amon e Tamar não afetariam apenas a eles, mas também a todos que estavam sob o manto da aliança de Davi. O peso do legado de Davi, tanto de glórias quanto de falhas, estava em jogo. Mas naquele momento decisivo, a intercessão de Davi e a coragem de Tamar estavam prestes a tocar os limites do plano divino. Antes que a tragédia se consumasse, uma verdade crucial se revelaria. O que Amon não sabia
era que sua escolha, em breve, não apenas moldaria seu destino, mas revelaria uma faceta do propósito soberano de Deus em todos aqueles que amam e temem ao Senhor. Assim, enquanto a batalha de almas se intensificava, a pergunta ressoava nas alturas: o que será necessário para trazer à luz o curso da redenção nesta casa abençoada por Deus? E, nos recessos celestiais, a resposta ao clamor de Davi e ao sacrifício de Tamar se aproximava como um relâmpago no horizonte. E enquanto as palavras de Tamar pairavam no ar como uma súplica a um Deus que tudo vê, Amon hesitou, lutando para discernir entre a voz que clamava por compaixão e a alienação de seus desejos ardentes. O espaço entre eles pulsava com uma ansiedade tangível, refletindo a luta de gerações. Tamar, eu não sei como me livrar disso, ele confessou, sua voz um eco de sua própria condenação. Não é tarde, Amon. Volta para a luz. Tamar exclamou, pondo de lado seu medo e estendendo a mão, como se pudesse alcançar a alma atormentada do irmão. Mas o que deveria ser uma reconciliação transformou-se em um campo de batalha, e as trevas começaram a se aproximar, como sombras ameaçadoras a consumir a fragilidade de suas esperanças. E assim, atrás das paredes do palácio, a voz do Altíssimo tomou forma. Amon, ouve este clamor que ressoa em teu coração. O que está em jogo não é apenas o futuro, mas a alma de uma geração inteira. O eco dos céus atravessava a terra, mas só Amon ouvia. Ele se viu dividido, atormentado pelo desejo e pela culpa, seguro de que ninguém poderia redimir o que estava prestes a ser desfeito. Enquanto isso, Davi se sentava à beira de sua cama, cada fibra de seu ser impregnada de dor. Pai, teu servo é um homem fraco, mas a minha confiança repousa em ti. Ordena que a tua mão intervenha, que a escuridão não prevaleça na minha casa. A intercessão preenchia o ambiente como um aroma de esperança, ressoando junto à angústia de seus pensamentos. O rei de Israel sabia que o drama se desenrolava não apenas em sua casa, mas na vastidão do plano divino. Através da janela aberta, as manhãs de Jerusalém traziam uma luz matinal que tentava dispersar as sombras. Contudo, a luz que se filtrava pela fresta não era suficiente para apagar as trevas no coração de Amon. Seus pensamentos se entrelaçavam, uma tempestade perfeitamente trabalhada pela mão do diabo, enquanto ele tentava encobrir sua alma. Ele seria como um cisco no olho de Deus, pensou Tamar, mas ainda assim triste do que ele se tornará se não houver arrependimento. O sentimento de responsabilidade e amor a fazia permanecer firme. Eu sou a luz que te impede de cair na escuridão, Amon. Eu sou a esperança que Deus nos deu, mas a resistência se intensificava, como se um escudo invisível o protegesse da verdade. E, em meio a essa batalha, as palavras do Senhor ressoaram ainda mais claramente. Por que clamas por mim? A voz era de amor, mas também de severidade. Davi entendeu que sua súplica deveria se transformar em ação. Senhor, envia teus mensageiros e livra Tamar de suas garras. A intercessão de Davi não passou despercebida. Ao longe, numa dimensão espiritual, a espada da justiça e da misericórdia se ergueu, pronta para cortar a rede fina de enganos que se tecia ao redor de Amon. A resposta à sua oração não saíra apenas em busca de redenção individual, mas era o cumprimento do pacto que Deus havia feito com cada descendente de Abraão. Nas alturas, o céu se estremeceu e um murmúrio começou a se espalhar entre os anjos que aguardavam a ação do Senhor. Amon, compromisso não é apenas com a carne, mas com o espírito. O que estás prestes a fazer não apenas ferirá o presente, mas obliterará o futuro. Um silêncio profundo caiu sobre seus corações, e mesmo enquanto o mundo girava, Tamar e Amon encontraram-se no centro de uma decisão. O que escolheriam diante do clamor do céu e da intervenção divina?
Naquele momento tenso, um novo propósito brotava, e a coluna de luz dos céus começou a se infiltrar em seu lar, trazendo a promessa de redenção. Assim, as portas do destino se dividiam diante deles, aguardando as escolhas que moldariam não apenas suas vidas, mas o curso da história. Serás um instrumento de destruição ou um vaso de glória? A voz do Senhor murmurava no coração de Amon. A resposta se aproximava e um novo entendimento surgia nas mentes oprimidas. E no auge deste confronto, um vislumbre de um futuro extraordinário se revelava, ainda oculto aos olhos humanos. O que se desdobraria em resposta ao clamor de Davi e à coragem de Tamar se tornaria um testemunho duradouro da verdadeira natureza do amor redentor e da graça de Deus. E assim, em meio ao turbilhão, a história ainda não contada aguardava sua revelação. Enquanto as sombras se alongavam por Jerusalém e a tensão se intensificava no palácio, Amon enfrentava o precipício de sua própria escolha. Olhando para a irmã que estava diante dele, a voz de Tamar ecoava em seu espírito como um último apelo para a razão. A luz do entendimento estava prestes a penetrar as trevas que o mantinham cativo. No entanto, a luta interna entre desejo egoísta e a possibilidade de redenção começava a causar fissuras em seu coração endurecido. "Tu não me conheces mais, Tamar", Amon disse, a fragilidade em sua voz contrastando com a fúria que o consumia. "Só sei o que quero, o que desejo. Não há espaço para o que é certo quando se está em meio à escuridão." Mas Tamar, com um olhar penetrante e cheio de determinação, não recuou. "Amon, ainda há esperança. O desejo que te consome não é amor, é uma prisão. Liberta-te. O que estás prestes a fazer vai destruir não apenas a ti, mas a todos nós." Ela falava com tanta paixão e fé que, por um instante, um lampejo de dúvida cruzou o olhar de Amon. Davi, do outro lado do palácio, estava cada vez mais angustiado. Ele sentia que a batalha que se desenrolava não era apenas uma luta entre irmãos, mas a encarnação dos conflitos que marcariam sua própria linhagem. Com a reverberação de suas orações, a sensação de que poderosas forças espirituais estavam em movimento começou a se intensificar ao seu redor. "Senhor, preserva a vida da minha filha, que não se repita a história de traições e desgraças em nossa casa." Davi suplicava ardentemente, enquanto o vento uivava nas estepes da cidade. O rei de Israel sentiu que seu clamor não estava se perdendo no vácuo, pois havia uma resposta agonizante, preparando-se para emergir das trevas. Enquanto isso, no quarto, Amon hesitava. A verdade, despejando-se das palavras de sua irmã, começava a penetrar seu espírito. Sua consciência gritando para interromper o ciclo de dor que ele mesmo havia começado. Ele se viu dividido entre a modernidade do desejo desmedido e o chamado à responsabilidade, que a ligação de sangue com Tamar impunha. "Amo-te como um irmão, e é por isso que não quero que te machuque, Amon", Tamar disse, suas palavras cheias da esperança de que a semente da compaixão pudesse germinar nos recessos mais escuros da alma do príncipe. Mas a batalha continuava a ser travada, e a escuridão não se rende facilmente. À medida que o clamor de Davi ressoava nos céus, uma resposta poderosa começou a se manifestar. Os anjos, com as asas de luz, estavam em posição, à espera de um comando. As forças espirituais do bem e do mal estavam em confronto. E no coração de Davi, uma certeza crescia. O Senhor fará justiça, mesmo nos mais sombrios dos nossos erros. Em um instante decisivo, Amon, lutando contra os fantasmas que o assombravam e as encenações de seus próprios desejos, olhou nos olhos de Tamar e disse: "O que eu fiz foi errado, e eu não sei como me redimir." Essa vulnerabilidade, essa fraqueza, poderia ser a chave para o reencontro com a luz.
Reconhecer o erro é o primeiro passo para a cura, Amon. Podemos restaurar esta família, mas apenas se escolhendo o caminho da verdade e da compaixão. Tamar respondeu, seu coração agora pulsando com um desejo genuíno de proteger seu irmão e curar a ferida aberta em sua alma. No íntimo dos pensamentos, há algo que ainda permanecia oculto. O plano soberano de Deus, como um emaranhado de tramas e promessas, estava prestes a se desvelar. O que Amon não sabia era que sua escolha impactaria não apenas seu próprio destino, mas o futuro de Israel. O amor redentor estava preparando-se para entrar em cena, não em resposta ao pecado, mas através dele, como um testemunho da graça divina. E assim, enquanto a intensidade aumentava, a pergunta persiste na atmosfera. Qual seria o desfecho deste confronto? O ciclo de iniquidade poderia ser quebrado em nome do amor? Deus, em sua misericórdia, parecia dizer que, mesmo nas trevas, havia um caminho para a luz. A expectativa pairava no ar, como um fio delicado que poderia se romper a qualquer momento, revelando a redenção que aguardava brotar no seio da tragédia. O que se desdobraria nos próximos momentos poderia moldar não apenas as vidas de Tamar e Amon, mas todo o reino de Israel. A promessa e a advertência de Davi ecoariam em cada jornada subsequente como um lembrete de que até nas maiores tempestades a soberania de Deus sempre prevaleceria. Estaria Amon preparado para enfrentar as consequências de suas ações e responder ao chamado de renovação que Jesus clama a todos? O grande plano de Deus estava prestes a ser revelado e a expectativa se infiltrava nas sombras, clamando pela luz que permeia cada centelha da verdade.